Olá pessoal do sexto ano, aqui é o Cauê, professor de matemática, e a gente vai estar dando agora continuidade para vocês nos conteúdos, lá agora iniciando a segunda apostila universitária, tá bom? Só um aviso rápido, vocês vão reparar que sobrou lá um pouquinho no final da primeira apostila um assunto de geometria, tá? O que a gente vai fazer? Aquele assunto eu pretendo trabalhar com vocês na forma presencial, tá bom? Se por acaso não voltar, aí eu faço com vocês uma aula extra só para tratar daquele assunto, tá? Mas aquele eu acho que é mais fácil conversar com vocês presencialmente, mas em último caso eu faço umas aulas extras sobre aquilo, tá bom? Então entrando agora aqui lá na segunda apostila sobre divisibilidade. O que é divisibilidade, né? É quando um número natural é divisível por outro número natural, diferente de zero, e essa divisão for exata, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, 40 é divisível por 5. Por quê? Ó, 40 dividido por 5 é 8, não sobra resto. 36 não é divisível por 5. Por quê? 36 dividido por 5, eu vou fazer 7 vezes 5, é 35, sobra resto 1. Então, se a conta não der exata, um número não é divisível pelo outro, tá? Então, vocês vão iniciar lá as atividades para responder, ó. 69 é divisível por 2? O que vocês vão fazer nesses exercícios aqui? Pega e divide para descobrir. 69 dividido por 2. Se der uma resposta exata, é divisível, se não, não é divisível, tá? O 2, entre esses números aqui, ó, 48, 56, 63, 80 e 147, quais são divisíveis por 7? E que vai fazer aqui também? Vai pegar um por um e dividir por 7 para descobrir, tá bom? Quais são os números naturais menores que 20, ou seja, de 0 a 19, que são divisíveis por cada um desses aqui, é por cada um, tá? Então, ó, de 0 a 19, coloca aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o 19. Quais são divisíveis por 2? 2, 4, 6, 8. E por 3? 3, 6, 9, 12, tá? Todos de 0 a 19, vocês vão marcar aqui na linha quais são divisíveis por 2, por 3, 5, 10, 20 e 30, tá bom? Aí vão lá para o exercício 5 para marcar verdadeiro ou falso. Qualquer número diferente de 0 é divisível por si mesmo? Por exemplo, 4 é divisível por 4? Se a resposta for verdadeiro, marca verdadeiro, tá? Vem fazendo aqui. A 4 e a 6 não precisa fazer. E aqui na 7 e na 8, ó. Escreva a sequência de todos os números naturais divisíveis por 5 e menores que 45. Então, de 0 a 45, quais deles são divisíveis por 5 apenas? Mesma coisa na 8. Vocês vão pegar, só que vocês vão fazer o quê? Números maiores que 15, ou seja, vão começar de 16 e menores que 39. Então, vão até o 38. Se quiser, escreve os números aqui para vocês poderem ver eles, né? Até fica mais fácil para vocês visualizarem do que fazer só de cabeça. E descobre aqui, ó, nesse intervalo de 16 a 38, quais são divisíveis por 3. Se vocês tiverem algum probleminha nisso daqui, alguma dúvida, então agora ó, eu vou passar uma explicação rápida aqui sobre os critérios de divisibilidade. Aí vocês podem dar uma olhada aqui, eu vou falar dos principais, tá? Mas tem de todos, e aí vocês podem aplicar também nesses exercícios, não só nos próximos. Então aqui, ó, divisibilidade por 2. Quando que um número é divisível por 2? Quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, independente do número, se ele terminar em 0, em 2, em 4, em 6 ou em 8, ele dá para dividir por 2, tá? Ou seja, quando ele for par. Então, por exemplo, aqui, ó, 38 é divisível por 2? É, porque termina por 8, então é par, dá para dividir por 2. 77 é? Não. Por quê? Porque ele termina em 7. 7 não é par, então não dá para dividir por 2, tá? Bem tranquilo. E o critério de divisibilidade por 3 também é bem simples, ó. Quando eu somo os algarismos do número que eu vou dividir, eu vejo se eu consigo descobrir se ele é divisível por 3 ou não. Então, por exemplo, aqui, ó, 27. Como assim somar os algarismos?
27 é divisível por 3? Para descobrir, é só somar 2 mais 7. 2 mais 7 é 9. 9 tem na tabuada do 3? Tem. Então, 27 eu também vou conseguir dividir por 3, tá? Outro exemplo aqui, ó. 32.118 é divisível por 3? É. Por quê? Porque se eu somar uns algarismos aqui, ó, 3 mais 2 mais 1 mais 1 mais 8 vai dar 15. E como 15 tem na tabuada do 3, então todo esse número grandão aqui também vai ser divisível por 3, por consequência disso, tá? Então, baseado nessas duas regrinhas aí, vocês vão resolver esses exercícios aqui, ó. O 9. Aqui, ó, quais os números são divisíveis por 2? Lembra do critério de divisão por 2 e fala quais são divisíveis por 2. Na 10, escreva os números naturais divisíveis por 2, maiores que 1 e menores que 19. Então, de 2 a 18, quais números nesse intervalo aqui que podem ser divididos por 2? De 2 a 18, né? Aqui, ó, na 11, quais números a seguir são divisíveis por 3? Lembra que aqui agora você sabe o critério, não precisa nem fazer a divisão, é só somar os algarismos, ó. 8 mais 2 é 10, mais 4 é 14. Tem 14 na tabuada do 3? Não. Então, esse número aqui, ó, não é divisível por 3. Muito fácil. E aqui também, ó, sem efetuar a divisão, justifique porque esse número é ou não divisível por 3, usando o critério, né, que eu acabei de explicar. Também faz o verdadeiro ou falso aqui, tá? Olha as afirmativas e responde. E aqui, ó, na 14, explique porque todos os números de 3 algarismos iguais, como esses aqui, são divisíveis por 3, tá? Dá uma pensadinha aí e faz. Aí aqui, ó, pulando para divisibilidade por 5. Quando um número é divisível por 5? Quando ele termina em 0 ou em 5, tá? Quando um número qualquer terminar em 0 ou em 5, ele é divisível por 5. Então, aqui na 15... vocês vão fazer o quê? Vão ver esses números aqui e vão responder quais deles são divisíveis por 5, certo? E tenta fazer. Agora o 4 aqui, por enquanto, deixa para lá, tá? Faz o por 5. Vamos trabalhar com os principais primeiro, depois a gente vem fazendo dos outros. Idem aqui, ó. Esse número aqui é divisível por 5, tá? Esquece o 4. Sim ou não, por quê? Esse número aqui é divisível por quais desses aqui, ó? Esquece o 4 que a gente não viu e fala esse número é divisível por 2, 3 e 5. Responde. Apresente todos os números naturais de 2000 até 2010 que são divisíveis por 2, 3 e 5, certo? Faz aí. A 19 não precisa fazer, nem a 20, tá? E aí vamos lá, depois disso, para a página 12, onde tem a divisibilidade por 10, que assim, quando é um número divisível por 10? Quando ele termina em 0. Quando o número termina em 0, ele dá para dividir por 10. Então aqui, ó, na 21, desses números aqui, quais deles eu consigo dividir por 10? Trabalha só nesse daqui com o 10, tá? Os outros a gente vai estar fazendo depois. Entre os números naturais maiores que 8.000 e menores que 8.100, ou seja, a partir de 8.001 até 8.099, quantos são divisíveis por 10? Tá? Faz aqui, ó, por 10. A 23 não precisa fazer. E é isso. Então, vocês vão trabalhar até o exercício 22 nessa semana aqui, tá? Bons estudos e qualquer coisa pode perguntar.